Lembrar do Rafael correndo pela igreja. E a Mona não gosta que eu falo, mas ela fugia das minhas aulas. Mas já perdoei, viu, irmãos? É só porque essas lembranças começam a ficar gostosas agora, né? Eu perdoei porque quando eu ia procurar ela, ela estava deitada no colo da Lu, dormindo. Então, estava perdoado, né? Era só um soninho. E isso fez com que eu desse uma viajada aí e voltar às lembranças do passado. E Deus já me deu uma palavra, eu já fui ministrada nesta palavra. E agora eu quero passar aí para os irmãos. Amém? Eu vou fazer a leitura da palavra, os irmãos podem ficar assentados, tá? Antes eu vou fazer uma oração. Podem fechar os olhos? Então vamos, as crianças primeiro, depois a oração. As crianças podem vir até aqui. Hoje quem vai nos ajudar é a Isa. Obrigada, viu, Isa? De prontidão esses jovens aí se colocaram à disposição com tantos desafios aí, uma semaninha só. Mas elas se prontificaram, né? Disseram, eis-me aqui. Né? Algumas com mais alegria, entusiasmo, outras com medo. Ai, tia, será que eu dou conta? Mas vai dar conta, em nome de Jesus. Vão ser falados lá a palavra do Senhor e não vai ter erro, porque é a palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada criança aqui presente, Senhor, que cada criança possa, Senhor Deus, estar recebendo da Tua porção, Pai, conforme a linguagem dela, Senhor. Abençoe, Senhor, essa aula de hoje, abençoe a vida da Isa, Senhor, que se prontificou, Senhor, abra a mente dela, Senhor, que venha o seu entendimento, Senhor, e que o Senhor use, Pai, a Tua serva, Senhor, conforme o Senhor quiser ali naquele horário, Pai, que as crianças possam colaborar para poder entender o novo de Deus no tempo delas. Amém? Amém, Jesus. Podem subir, viu? Amados, vamos então agora a gente aqui se preparar para este momento de palavra. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, entregar agora, Pai, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Pai, o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos deixar todas as preocupações lá fora, Senhor, porque nós separamos, Senhor, um tempo, Pai, para Te ouvir, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, não deixa nada atrapalhar este momento nosso, Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Podem abrir a palavra do Senhor em Romanos 12, de 1 a 2. Está muito bom a iluminação aqui, viu? Ficou ótima. Glória a Deus, né, Lu? Pastora Luciana teve um pouco de dificuldade, né? Muito bem, está muito bom assim. Muito obrigada, viu, os responsáveis. Vamos à leitura da palavra. Romanos 12, do 1 ao 2, e eu vou me deter bastante no 2, tá bom? Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Obrigada, viu, Felipe? Eu ia pegar, acabei esquecendo. Muito bem. Nós vamos ficar bastante aqui no 2. Então, se vocês quiserem, assim, quiserem deixar a palavra de Deus, apesar que a mídia coloca ali, né? Então, vocês fiquem à vontade aí, viu, irmãos? Deixar abertos ou não, porque vai estar demonstrando ali. Pois bem, quando me deparei com esse tema do acampamento pela primeira vez, eu pensei assim,
será possível viver o novo de Deus? Porque eu estou na igreja já há tanto tempo, e talvez eu tenha me acomodado um pouco com algumas situações. Talvez eu tenha me acostumado, me acomodado. E, na verdade, irmãos, nós somos assim. A gente, pode ver, a gente desce aqui, a gente senta quase nos mesmos lugares, né? E anos a fio, a gente começa a ter esses costumes. É um detalhe, mas é só para os irmãos verem como que nós vamos pegando mania, costume. E logo que eu ouvi, vivendo o novo de Deus, eu falei, Senhor, talvez isso não seja para mim. Afinal de contas, né, eu lembro dessas crianças pequenas correndo na igreja. E eu pensei, talvez seja para os jovens, que estão começando agora, vão trilhar tantas coisas, né? Ou para as crianças, que têm muito pela frente. Mas a palavra do Senhor, amados, ela veio para trazer um norte para a minha vida. E eu sempre costumo falar, até eu falo para as professoras que vão ministrar no Ministério Infantil, eu falo a liçãozinha, né, a gente costuma falar assim, né, a liçãozinha. Mas é a palavra de Deus que está sendo dita lá, irmãos. Ela é primeiro para as nossas vidas. Então, sempre eu falo para as professoras, deixa Deus trabalhar em vocês. Aí Deus vai trabalhar. Aí depois, quando você estiver cheia, você vai transbordar na vida das crianças. E é mais ou menos assim que funciona agora, nesses novos desafios da gente estar trazendo aqui a palavra de Deus. Porque o seminário, ele nos ensina a Bíblia, mas ele não ensina a pregar, irmãos. Não tem uma aula. A última aula no 4º ano, ela passa um esboço e fala, olha, você tem que entrar dentro desse esboço. E eu confesso, irmãos, que eu prefiro escrever do que tentar me encaixar naquele esboço. Mas eu tento fazer começo, meio e fim, viu, pastor? Vamos lá. Então, a palavra do Senhor, ela veio me trazer este norte. E a grande verdade é que a palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso manual de vida, a nossa esperança, o nosso conforto, a revelação das promessas de Deus. E ela tem que ser exortação também. Está tudo contido nesse pacote. Ela é também um guia que ela tem que indicar Jesus Cristo como aquele a quem nós devemos seguir. A palavra de Deus, ela tem que indicar sempre Jesus Cristo em nossas vidas. E quando nós lemos aqui, e não vivam conforme o padrão deste mundo, eu comecei a meditar, a pensar padrões deste mundo, e não vivam nos padrões deste mundo. E a minha mente, ela começou a se abrir a isso, e eu comecei a pegar algumas instruções, sabe, assim, da Bíblia, e eu comecei a anotar. E foi dessa forma que eu fui desenvolvendo essa palavra de hoje. Então, amados, é para a minha vida também, amém? E então, nessa parte de Romanos 12:2, que está escrito assim, não vivam conforme os padrões de Deus. Afinal, quais são esses padrões de Deus, né? Como a gente pode responder isso tão rapidamente? Quais são os padrões de Deus? E não vive conforme os padrões do mundo, né? Então, na vida cristã, nós temos 2 escolhas. Geralmente é assim, as 2 escolhas. Há 2 caminhos a seguir. O primeiro é o que Deus traçou para as nossas vidas. É a vontade de Deus para nós. E o segundo, que é a segunda opção, o segundo caminho, é que o que o inimigo deseja que traçamos. Vocês percebem que na vida cristã é assim? Ou é o bem ou é o mal, ou você segue a Deus ou você segue ao diabo.
Bom, se nós temos então 2 caminhos, agora fica mais fácil para a gente responder quais são os padrões deste mundo. Simplesmente, amados, o padrão deste mundo é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo o que desagrada a Deus. Tudo o que nós fazemos, porque nós fazemos, irmãos, coisas que desagradam ao Senhor. Esses são os padrões deste mundo. Vamos, se a mídia quiser me ajudar a colocar em João 15, 19, nós vamos ler João 15, 19. João 15, 19 está escrito assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. O Senhor nos escolheu e nos tirou do mundo. E nos libertou das trevas, isso está bem claro. Nós não pertencemos mais a este mundo. E nós não podemos ficar confortáveis a ele. Se você conhece alguém que esteja se sentindo um pouco confortável neste mundo, ore por ele, irmão. Ore por ele. Às vezes, essa pessoa que está confortável a este mundo, às vezes é alguém da nossa família. Pode ser um filho, um pai, um irmão. E nós temos que vencer essa batalha com oração. Agora, também pode ser a gente mesmo que esteja se sentindo confortável com as coisas deste mundo. E se for este o caso, o conselho do Senhor para esta noite é para que a gente se arrependa e busque o arrependimento genuíno e rompa de vez o caminho das trevas, o mais rápido possível, porque ainda dá tempo, irmãos, de viver o novo. Só que a gente tem que se desvincular disso. Estou confortável com as coisas deste mundo? As coisas deste mundo ainda me atraem e eu gosto de estar em certa situação? Rompa. Rompa. Porque o Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar. O Deus tem pressa, irmãos, para que a gente viva este novo. Que a gente possa estar com as mentes abertas para o agir de Deus. Na parte B, eu vou falar um pouquinho de transformação agora. Na parte B do versículo, vou voltar aqui na minha Bíblia, de Romanos. Na parte B diz assim: mas deixe que Deus transforme pela renovação da fé. Viver o novo de Deus é entrar em um caminho de transformação, de crescimento, amadurecimento espiritual. E é um processo de mudança constante. Esse processo de mudança, de comportamento constante, ele é diário, ele é para ser trabalhado diariamente em nossas vidas. Irmãos, vocês acham que nós devemos trabalhar diariamente em nossas vidas? Acha que a palavra de Deus tem o poder para fazer isso? Este é o caminho. Envolve também em confiar em Deus, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. A gente não deixa Deus trabalhar. Nós lemos a Bíblia, nós temos nosso devocional, só que nós não confiamos em Deus o suficiente para que Ele faça a obra em nossas vidas. A gente, é meio que, irmãos, que a gente não deixa Deus trabalhar. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. E Deus não tem livre acesso a nós. Lá em Salmos, não precisa abrir, é rapidinho, vocês sabem até decor. Em Salmos 125, de 1 a 3, está escrito assim, ó, que os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Ó, o Senhor trazendo a memória. Ó. Então, a transformação que o Senhor quer para as nossas vidas, ela trata-se disso também. Confiar em Deus. Como os montes de Sião, que não se abalam, está ali. Vai vir provações, vão vir dificuldades, mas nós não vamos nos abalar, porque nós confiamos no Senhor. Amém? Envolve também em abrir mão do velho homem. Vamos lá para Efésios 4, 22. Se a mídia quiser ajudar, aí fica mais fácil para os irmãos, tá? Deixa eu ver se a mídia ajudou. Ajudou. É rápido. Amém, Senhor. É bênção para as nossas vidas, né? E é tudo os pequenininhos, né? Que antes estava correndo na igreja. Amém, Jesus. Efésios 4, 22. Deixa eu achar o meu. Sim. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Amém, irmãos? O meu está muito diferente do que a mídia mostrou? Muito? Tá? Verdade. Mas é bem entendido, né? Amém? O que esse versículo ele vem a nos ensinar? Nós estamos sendo ensinados, então, a se despir do velho homem, que se corrompe e se corrompe sempre por desejos enganosos da nossa alma mesmo. A verdade, irmãos, é que o velho homem, ele tem batido as nossas portas, com um cesto cheio de enganos, dizendo muitas vezes que nós precisamos daquela oferta que está lá dentro do cesto, e que nós merecemos aquilo. Então, o velho homem vem cheio de enganos, dizendo assim, não, mas é só um pouquinho. Ah, mas é só hoje, é rapidinho, ninguém está vendo. Ah, mas foi sem querer, porque foi culpa dele. E cabe a nós fazermos a escolha. Queremos o que está dentro do cesto? Eu vi um vídeo de uma artesã que ela recuperava livros. E eu achei tão interessante o vídeo dela. Ela recebe livros de todos os tipos. Os livros bem velhos, muitas vezes antigos. E essa artesã tira a capa antiga. E aqui no meio tem bastante linhas, né? Eu percebi que ela colava aquelas linhas, que ela arrumava as páginas, ela fazia uma higienização. E uma moça entregou para ela um livro de receita da família muito antigo. E ela começou a trabalhar aquele livro de receita e eu fiquei interessada para ver o que ia acontecer naquele final. E aí ela fez a higienização, ela achou uma folhinha perdida no meio do livro de receita. Ela pôde olhar, ela viu, era uma receita da bisavó, com uma data bem antiga, o livro era quase centenário. Ela guardou, dobrou. Depois que ela cuidou daquele livro, trocou as capas, renovou aquele livro de receitas, transformou aquele livro, colocou aquele livro como novo. Na contracapa, ela fez um pequeno espaço para colocar aquela receitinha que ela achou avulso, quase centenária. E ela acrescentou mais páginas para que a dona desse livro não só fizesse as receitas da avó, da bisavó, mas também que ela colocasse as novas receitas dela. E eu achei tanto carinho que ela fez aquilo, ela cuidou de tudo com tanto carinho e enviou para a dona. Eu penso que a dona ficou bem feliz. E eu meditei um pouquinho nisso e percebi que é assim, muitas vezes, que Deus age com as nossas vidas.
Nós somos os livros do Senhor. E nós contemos histórias. E essas histórias é o nosso passado. Que muitas vezes nós temos alegrias, nós temos conquistas e muitas vitórias, não temos, irmãos? Lá no nosso passado temos muitas vitórias. Mas nós sabemos também que às vezes tem uma tristeza, nós sabemos que tem decepções, tem traumas. E sabemos que muitas vezes nós perdoamos. Para poder seguir, nós perdoamos. Só que o perdão, amados, ele não nos traz amnésia. Então, mesmo quando a gente perdoa, a nossa história está lá. Mesmo quando a gente perdoa, ainda não deixa de existir páginas antigas. Mas assim como aquela artesã, Deus também quer acrescentar novas páginas nas nossas vidas. Deus quer deixar um espaço para o novo. Para que a gente possa, nós mesmos, escrevermos a nossa nova história. Amados, eu não quero valorizar o acampamento mais do que momentos especiais que tivemos na igreja. Momentos de aprendizado, de leitura da palavra, momentos que Deus trabalhou na minha vida. Muitas vezes. Então, eu não quero valorizar mais este momento do que outros. Não é isso que eu quero. Mas, amados, quanto que custou para cada um de nós estarmos aqui hoje? Eu não estou falando de valores, de dinheiro. Eu estou falando de deixar o conforto da nossa casa, da nossa cama, do nosso chuveiro, dos nossos alimentos que nós estamos acostumados. Quanto que custou deixar um dia de trabalho, talvez? Quanto que custou deixar um animalzinho lá precisando de um medicamento? Já tomou, já está medicado. Mas quanto que custou para nós estarmos aqui? Amados, nós não podemos deixar e subirmos para essa escada e irmos embora sem levar nada de aprendizado, sem haver mudança de vida. Nós não podemos deixar todas as palavras ditas aqui já até agora, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que nós buscamos, não dá para deixar tudo que se perca no vento. Nós temos momentos de dedicação, de leitura da palavra, de oração. Gente, não vamos deixar, não. Não vamos deixar, não vamos sair daqui da forma que nós entramos antes. Vamos nos abrir por novo do Senhor. Vamos nos abrir, vamos viver o novo. Vamos permitir que Deus faça isso em nossas vidas, amados. Vamos viver uma transformação de vida. Eu quero. No primeiro culto aqui, eu já me entreguei ao Senhor. Falei, Senhor, dói tirar tantas coisas, Pai. Dói confessar. Falar para Deus, você está errada ali. Falar para Deus, eu, Senhor, estou errada. Eu fiz isso daqui, não está legal. Não é fácil, irmãos. Mas se nós não conseguimos fazer isso, deixar o velho para trás para viver o novo, nós não vamos conseguir viver essa transformação que o Senhor quer para as nossas vidas. Uma transformação genuína, ela tem que gerar em nós mudança na forma de pensar e de viver. E é isso que eu tenho buscado, amados. Em Romanos 2, ele fala isso. Aqui, no final, na parte B, né? Mas deixe Deus vos transformar pela renovação da mente. Amados, não haverá um novo se a gente não renovar as nossas mentes. Não cabe.
Não dá para viver esse título se a gente não renovar as nossas mentes. Não cabe, eu acho que até falaram isso aqui, agora eu já estou meia perdida, assim, mas talvez, acho que foi o irmão Cassiano, a pastora, não me lembro, mas se você está cheio, como você vai colocar mais? Sabe, amados, não dá para viver se nós não tivermos essa renovação de mente. Não vai dar para viver. O novo de Deus. Para o novo, tem que existir e exigir mudanças. Permitir que a palavra do Senhor te influencie de verdade, amados. Estamos cansados já de ouvir, e parece até que é uma grande moda, café com Deus Pai. Estamos deixando o Senhor, a palavra dele, nos influenciar de verdade? Ou estamos cumprindo tabela? Será que a gente só está fazendo porque é legal, faz parte da minha rotina, e aí outras pessoas vêm também, e isso é legal, porque daí vão ter uma percepção da minha pessoa. Ela é crente, ela lê todos os dias. Mas eu estou deixando aquela palavra que eu estou lendo me influenciar, amados, e eu não sou contra, e nem tenho nada contra o café com Deus Pai, não. Mas eu tenho algumas restrições, porque eu tenho medo de ficar ali. O versículo de hoje é o 13, Romanos 13, eu leio, obrigada a Deus, tchau. Vou viver a minha vida, conforme eu quero, conforme é a minha vontade, as minhas leis, afinal, minha vida, minhas regras. Será então que ao invés de nós gastarmos, porque é carinho aquele negócio lá, né? Aquele devocional, é carinho. Nós temos que investir dinheiro. Será que então, de repente, se investirmos numa Bíblia de estudo, talvez? E começarmos a estudar. E, amados, vai ter aquele dia que você não vai conseguir, porque sua vida foi uma correria, e você chegou cansado, e trocou os seus horários no trabalho, e você não conseguiu. Não tem problema, porque no outro dia você vai se debruçar na palavra de Deus, e você vai falar, Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor vai trabalhar na tua vida, e você vai receber de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para te oferecer. Então, amados, nós temos que permitir que a palavra do Senhor nos influencie. Muitas vezes as nossas mentes ficam como um campo de batalha no nosso dia a dia. Parece até que temos duas pessoas dentro de nós. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive essa impressão várias vezes. Uma fala assim, é isso, Cris, que você tem que fazer. A outra fala assim, deixa para depois. Eu estou tão cansada agora, tem tanta coisa para me fazer. Olha aquela louça. E se eu fizer a louça ali, depois vai estar tudo limpinho, aí eu me dedico. Ou não, é outra coisa. Olha ali o pecado. Está com um cheirinho bom. Mas aí a outra fala assim, mas te convém? Amados, não vamos ser hipócritas, isso existe em nossas vidas. Essas coisas existem. E fica aquela batalha dentro da nossa mente. Faz, não faz, pode, não pode. Quero, não posso. Não me convém mais. E nós precisamos alimentar a nossa mente, fortalecer a nossa mente com a palavra de Deus, porque somente nela há poder para a gente se fortalecer e dizer não para aquilo que não nos convém. Não nos convém. Desculpa, amados, desculpa. Às vezes nós ficamos pensando, mas parece não é nada. Nem tem cara de pecado isso, parece até que eu estou fazendo e está legal. É legal isso, não é?
vai para a palavra do Senhor. E se lá tiver escrito, falando que você pode, então faça, irmãos, porque não vai ser eu, nem ninguém, nem pastor que vai falar para você não fazer. Mas se tiver na palavra de Deus, não faça, não é legal, não é bom. Ah, desculpa, amados. Ah, não faz não. Você está em pecado, você está errado. Desculpa, você está errado. Só que quantas vezes nós não vamos na palavra de Deus? Quantas vezes, pastor, nós precisamos ir lá no nosso amigo, perguntar para ele o que ele acha, e nós não vamos na palavra de Deus? Quantas vezes nós não dependemos, nós não nos sentimos mais dependentes dessa palavra? Quantas vezes nós tiramos aconselhamentos de outras pessoas? E, amados, pode ser até outro cristão, ou não. E nós deixamos aqui, ó, está tudo aqui. Teve um dia que eu estava preparando a palavra de Deus, mas eu chorei igual criança, que não é difícil. Depois que eu chorei ali, que eu quase perdi o fôlego, eu falei, Deus, obrigada, Pai. Obrigada. Porque o Senhor tem sido um Deus que está tão próximo. Mas, Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós não temos buscado a Tua verdade em nossas vidas. Nós estamos preguiçosos. Nós estamos esperando vir mastigado num devocional. Nós estamos esperando vir mastigado do nosso amigo, do outro irmão que já leu, já buscou, já se encheu de Deus. E a gente fala, ei, derrama aqui um pouquinho em mim. Porque, afinal de contas, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo. Amados, esta batalha dentro de nós, ela é constante. E nós precisamos alimentar ela com a palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro 5:8. E, amados, eu não vou me demorar, viu? Já estou acabando. Que este tempo seja... 1 Pedro, acho que eu nem marquei o meu aqui. Mas eu quero ler do meu, porque parece que está um pouco diferente, né? Amados, que sejam tempos para a gente refletir. Acredito que a mensagem ela não precisa ser longa para que ela flui, que ela dê frutos em nossas vidas. Amém? Desde que a gente pegue uma coisinha. Eu já fui abençoada aqui com abertura. Uma coisa que a gente pega, a gente recebe de coração. E Deus vai trabalhar e vai transformar. Amados, misericórdia, o meu, estou achando que... Vamos ver se é aqui. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro aqui nos aconselha para nós ficarmos vigilantes, em alerta, todos os dias das nossas vidas. A renovação da nossa mente é um processo contínuo, ele é diário. Ele nos traz crescimento, com conhecimento da palavra. Ele nos traz aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, amados, é quando a gente aprende. E depois a gente anda mais um pouquinho. Esse é o aperfeiçoamento. Quando a gente faz um curso na nossa área, depois a gente faz um aperfeiçoamento, que é ir um pouquinho mais além. E essa renovação da nossa mente, para que a gente vença essas batalhas diárias, ela tem que ser assim, ela tem que ser um aperfeiçoamento. Aprendi, amanhã aprendo um pouquinho mais. Já ouvi aquela palavra, amanhã eu vou ouvir, porque o Senhor vai derramar graça, e eu vou aprender mais, e vai contribuir para o meu aperfeiçoamento. Precisa, amados, de dedicação.
E eu confesso que eu tenho visto, da minha parte também, irmãos, pouca dedicação. Pouca dedicação dos filhos de Deus, que tanto quer um dia morar no céu. A gente quer tanto estar lá, né? Mas a gente se dedica tão pouco. A pastora Luciana falou assim, nós temos de Deus o quanto a gente procura, o tanto a gente busca. E a nossa dedicação está sendo para tantas outras coisas. E para Deus, é aquele finalzinho do dia, quando a gente está bem cansado, já com sono. Aí é esse. Será que nós estamos nos dedicando conforme Deus se agrada? Será que nós estamos nos dedicando como alguém que quer morar um dia no céu com Deus? Confesso que eu não. A renovação da nossa mente também quer dizer com disposição de aprender. Amados, às vezes a gente nem quer aprender. Amados, às vezes a gente, falo das mulheres, pastor, se arruma, se troca, faz uma bela de uma escova no cabelo, se maquia. Aí nós vamos para a igreja. Chega lá, a gente fica assim. Ô, amados, o que tem mais valor? A disposição em aprender. Por que minha mente não está aberta e disponível para aprender o novo de Deus? Por que eu sinto tanto sono? Por que eu não sinto interesse, pastor? Porque quando eu abro a palavra, eu começo a ler e nada daquilo entra na minha mente, eu já estou bocejando porque eu quero dormir, afinal de contas, amanhã eu tenho um dia cheio. Para a renovação da mente, amor, amados, precisamos da disposição de aprender. Somente assim será possível experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio, amados, que o nosso versículo aqui de Romanos, que eu meditei, ele termina dessa forma, na parte C. No meu tem essas separações, tá? Parte A, parte B e parte C. Mas acho que eu vou ler todos, porque não é todas as Bíblias, né, que tem isso. Eu vou ler ele todo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós sabemos agora quais são os padrões deste mundo. É tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, eu já estou encerrando. Que esta vontade de Deus seja que nós estejamos vivendo o novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Todos os dias das nossas vidas, amém? Vamos orar, irmãos? Nós vamos ter um tempo agora de oração. Nós vamos ter um tempo agora. Eu não sei, irmãos, o quanto Deus falou com vocês agora. Falou comigo. E se entre 50, 60 pessoas, eu entender e mudar a minha vida, os anjos do Senhor já vão estar fazendo festa. Amém? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que tenha acrescentado no coração de vocês. Amados, fiquem à vontade para vocês orarem, da forma que vocês quiserem. Feche os olhos, não deixa a movimentação atrapalhar. Vamos ter esse tempinho de oração. Um tempo de busca. Pai querido, Senhor,
Nós queremos, Pai, nos colocar agora diante do Teu altar, Pai. Para que o Senhor nos examine, Deus. Para que o Senhor esquadrinhe os nossos corações, Pai. Para que o Senhor encontre em nós aquilo que não Te agrada, Pai. Assim também como na minha vida, Senhor. Oh, Pai querido, tantos de nós estamos aqui neste momento sedentos do Teu agir, da Tua palavra, da Sua transformação, da Sua renovação, Pai. Pai querido, nos fortaleça, Senhor, porque o mundo tem nos apresentado tantas coisas, Pai. E não vem, Senhor, com etiqueta ruim, não, Pai. Tem vindo, Senhor, um pacote bem bonito. Oh, Deus. Mas nos fortaleça, Senhor, para dizermos não, Pai, para essas coisas, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, para dizermos não, porque o que o Senhor preparou para nós, Senhor, é muito melhor, é muito maior, Senhor. Oh, Pai, abra as nossas mentes, os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Há tantas pessoas no engano, Deus. Há tantas mentes bloqueadas, cauterizadas, Pai. Não estão entendendo a Tua palavra, se recusam, Senhor, se recusam a ser influenciadas, Pai. Mas nós queremos agora, Senhor, neste dia, Pai, porque não tem para onde ir não, Deus. Nós queremos neste momento, Senhor, rasgar os nossos corações, Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, abrir, Senhor, o nosso entendimento e deixar o Senhor agir, Pai. Haja, Deus, haja, Senhor, haja. Haja, Senhor, naquelas pessoas também que não estão aqui, Senhor, mas precisam, Pai, de mudança de vida, Pai. Oh, Deus, nossos filhos estão lá fora, Pai. Cuida, Jesus, cuida, Deus. Cuida, Jesus. Cuida, Pai. O Senhor não morreu só para mim, não, Deus. O Senhor morreu para aqueles que estão lá fora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Completa a Tua obra, Pai. Completa, Senhor, a Tua obra, Deus. Completa, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, Pai. Senhor, somos carentes, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder, Pai. Somos carentes, Senhor, de Ti. Muda a nossa história, Pai. Na nossa conversão, Senhor, o Senhor colocou, Pai, um livro, Senhor. O Senhor transformou esse livro que somos nós. O Senhor colocou capa nova, Pai, e páginas novas, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a escrever essa nova história, Pai. Ajude-nos, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos viver o novo, Pai. Nós queremos, Senhor. Oh, Deus, nós queremos viver este novo, porque nós sabemos, Senhor, que este novo vem de Ti, que é a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. E que nós não sabemos escolher não, Senhor, porque ainda somos criança, Deus. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor faça a escolha para nós, Pai. Nós queremos rasgar agora os nossos corações, Senhor, dizer, Pai, que nós não somos nem merecedores, Pai. Mas nós necessitamos, Deus, de Ti. Nós necessitamos, Pai, da Tua obra completa em nossas vidas. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor quer ainda falar, Pai. O Senhor vai usar, Senhor, outras pessoas para virem aqui, Pai, falar mais, Senhor. E nós queremos sair daqui totalmente diferente, Pai, de quando nós entramos, Senhor.
Nós queremos, Senhor, dar frutos, Pai, lá fora. Nós queremos ser exemplos, Pai, lá fora, Deus. Oh, Senhor, nós não queremos ser crentes somente dentro da igreja, Pai. Nós não queremos parecer crentes, Senhor. Nós queremos mudança de vida, Pai, renovação das nossas mentes, Pai. Transforma, Deus, porque o Senhor pode, Pai. Transforma, Senhor, transforma, Pai. Oh, Deus. Há tanto a se fazer, Senhor, há tanto de buscar de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, precisamos tanto de Ti, Senhor. Que o Senhor possa derramar mais da Tua misericórdia e do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai, nos capacitando a cada dia mais. Para que a gente possa entrar, Senhor, nos caminhos que Te agradam, Deus. Queremos viver isso, Pai. Nos agradamos disso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, engrandecemos o Seu santo nome, Pai. Amados, se vocês quiserem estender as mãos agora, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, para sempre. Amém?